Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Pedro Lourenço e assim, ele havia falado um tempo atrás que o Cruzeiro iria se reforçar e certamente isso aconteceu. Eu acho que essa janela do Cruzeiro me surpreendeu muito positivamente. Eu esperava realmente bons reforços, mas eu diria que fez ótimas negociações. E assim, será que o empresário pode ajudar, por exemplo, o Cruzeiro no futuro não tão distante a trazer um jogador de mais peso? Até porque, pelo menos pelas informações que temos até aqui, tirando um aporte que ele fez muito importante e ajuda no Matheus Pereira, não tivemos outra informação, pelo menos pra gente aqui da mídia, né, se ele tá pagando os salários de outros atletas ou não. Ficaria surpreso se ele tivesse ajudado em alguém, Cifuentes, Bareal, Vidalba? Não ficaria, mas pelo menos isso não foi noticiado. Vou comentar aqui com vocês, vou falar o que temos sobre isso e algumas opções para a beirada, que é a prioridade do Cruzeiro nesse momento. Quem sabe daqui, né, para o final da janela, e uma opção de centroavante. O Cruzeiro deve, na minha opinião, buscar mais 2 jogadores para esse setor, no melhor dos cenários até 4 reforços antes do início da Série A, né, em abril, junho, daí para um tempo maior. Mas na minha opinião, fechando essa janela no dia 7, se não chegar mais ninguém, o Cruzeiro ainda assim já fez uma ótima janela. Não acho que tem que correr atrás de um jogador para daqui, né, 1 a 2 semanas. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro Deus. Contei com a sua ajuda para chegarmos aqui, 43 mil inscritos no YouTube. Se você está assistindo aqui, se você puder comentar, me ajuda bastante. O YouTube cortou o alcance do último vídeo e aí quando acontece isso é bom sempre vocês virem aqui comentar. Pode ser qualquer coisa, um emoji, um coração, um palpite para o próximo jogo contra o Uberlândia, com certeza nos ajuda bastante. Bom, então vamos lá, né? Vou deixar essas duas matérias. Primeiro isso aqui do Bola VIP, Pedro BH investe 100 milhões no Cruzeiro e Ronaldo vai contratar reforços. Essa matéria foi no dia 3 de fevereiro, nesse mês aqui agora, onde ele fala um pouco, né, sobre essa ligação do Pedro Lourenço e tudo mais com o Cruzeiro. Nada demais até aqui. Ele até mostra algumas declarações da Rádio Itatiaia. Vou deixar essa outra matéria aqui da Itatiaia, Há 20 dias do fim da janela, Cruzeiro ainda busca por reforço na posição. Isso aí foi no dia 17 de fevereiro, né? Que a janela se encerra no dia 7 de março. Até mesmo falando sobre o Pedro Lourenço, que foi, né, no CT do Cruzeiro, isso no mês de janeiro, para acompanhar um jogo treino e tudo mais. Também esteve no compromisso no Mineirão. Se eu não estiver enganado agora, foi contra o América ou contra o Patrocinense? Agora eu estou esquecendo aqui de cabeça. Eu estou achando que foi contra o América. Que ele foi, o Ronaldo também estava lá e tudo mais. Enfim, acaba que eles também deram declarações nesse sentido e o Pedro Lourenço sempre bateu nessa tecla que o Cruzeiro iria trazer mais reforços. Eu lembro claramente naquele jogo contra o Bahia, na reta final do ano passado, e também logo depois que o Cruzeiro conseguiu a sua permanência contra o Palmeiras e tudo mais, até na Rádio Itatiaia ele havia comentado, né, um pouco sobre isso. Então não ficaria surpreso se o Pedrinho BH estivesse ajudando o Cruzeiro em alguma dessas contratações. Não tem como falar se ele realmente está ajudando na parte, por exemplo, de pagar salários de algum desses jogadores que chegou. O que nós sabemos é desse investimento dele, de quase 100 milhões nos próximos anos. No total vai ser 70, porque 30 milhões o Cruzeiro tem de dívidas com ele. Em troca foi aí 20% das ações da SAF. Eu estou esquecendo aqui agora, mas eu acho que foi isso. E aí o aporte foi muito importante para o centro de treinamentos. Então esse dinheiro vai ser a CT e os outros, né, quem sabe, em ajudar salários, como tem sido no caso do Matheus Pereira. E agora eu quero comentar sobre alguns atletas que, na minha opinião, poderiam agregar a esse time do Cruzeiro, que foram alguns especulados, outros não, mas que são opções bacanas, centroavante e ponta também. Bom, então o primeiro que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Eric Lamela, né? Um nome que está livre aí no mercado a partir de junho, já foi oferecido de acordo com alguns portais para o Cruzeiro, São Paulo, e Corinthians e Flamengo até aqui. Eric Lamela, de 31 anos de idade, está aí no Sevilha, onde não vive uma fase sensacional, né? 15 partidas, 2 gols e 1 assistência nessa última temporada. Na minha opinião, se o Pedro Lourenço quisesse trazer um jogador de peso desse jeito, com certeza, né, ele conseguiria. E até mesmo teve algumas falas do Ronaldo, do Pesolano, falando que o quanto que ele é cruzeirense, né, que assim, tem hora que ele quer trazer reforços absurdos do nada, depois de alguma sequência ruim, inclusive na Série B, né, que ele queria trazer um jogador de altíssimo nível e que não é legal, né, você traz, por exemplo, um cara para ganhar 1 milhão na Série B, sendo que os outros ali estão ganhando 80, 90, 100, então realmente só demorou a acontecer isso com a chegada do Matheus Pereira. O Eric Lamela certamente chegaria para ganhar isso, 1 milhão por mês, 1 milhão e 100. Eu acho que é um jogador bacana, muita gente falando que ele é ruim e tudo mais, mas não acho. Ano passado mesmo, né, temporada passada, menos de um ano atrás, ele foi muito bem, 49 partidas, 9 gols e 1 assistência, seria uma opção para ponta direita, ponta esquerda. Tudo bem que com a chegada do Bareal, na minha opinião, o Cruzeiro acaba meio que quase completando esse setor de pontas. Não ficaria surpreso se mais um chegasse, até acho que seria necessário,
Mas assim, uma pena que não tem mais Copa do Brasil, né? Porque um elenco já estaria um elenco ali com mais uns 4 reforços bacana para 3 competições. Mas agora o Cruzeiro, depois do estadual, só vai ter o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, né? Então acho que já está legal, mas mais um ponto acho que seria o mais interessante. Outro aqui no vídeo também, que foi especulado, é um ponta argentino, né? Que eu vou deixar aqui para vocês, ó. Ele que é o Matias Jiménez, que pode jogar de ponta direita e uma função como segundo atacante. Poderia jogar, por exemplo, ele e o Dineno mais centralizado e ele como segundo atacante caindo pelo lado direito. Funcionaria muito bem também. Ele que está pelo Independente, foi muito bem nessa última temporada, com 10 gols em 43 jogos. Até trouxe essa informação aqui, ó, de que o Cruzeiro não tem interesse no atleta. Foi um nome que foi muito especulado em alguns portais argentinos e que cobre as notícias do Independente, mas o Cruzeiro particularmente nunca demonstrou interesse nesse jogador. Não porque ele seja ruim, né? Realmente é porque é um nome que não esteve na pauta. Jogador então que tem 24 anos de idade, eu acho que seria assim um baita reforço. Eu só achei um pouco exagerada a pedida do Independente, que seria algo na casa ali dos, vamos colocar, né, 20 milhões, 15 milhões de reais por um percentual pequeno do jogador. Então não acho que o Cruzeiro vai fazer um investimento nesse sentido. Até porque conseguiu ótimos negócios, como por exemplo o Barial, uma pequena compensação financeira pelo empréstimo e uma opção de compra fixada para daqui um ano, né, na próxima temporada. Assim também como foi com o Vidiava, com o Cifuentes. Então eu acho que o Cruzeiro foi muito bem no mercado conseguindo esses empréstimos. E não tendo, né, esse pagamento já de imediato, eu acho que é muito melhor. E realmente palmas para o Ronaldo, para o Pedro Lourenço, pro Pedro Martins, né, Pedro Lourenço também, e enfim, Paulo André realmente fizeram um ótimo trabalho, na minha opinião, de janela, acho que a melhor do Brasil, de ponto de vista do que o Cruzeiro tinha, né, de investimento. Acho que foi até melhor no mercado do que vários times que precisavam de uma lista de reforços, como por exemplo um Fluminense, por exemplo, que teria vários jogadores, um Atlético Paranaense. Acho que o Cruzeiro mandou melhor. É óbvio que não tem um time melhor do que esses times, jamais. Só que nesse momento não, né? Só que eu acho que pelo que o Cruzeiro tinha e o que acabou conseguindo foi um upgrade bem bacana do que era em 2023 para 2024, pelo menos teoricamente. Agora vamos ver dentro de campo. Outro aqui que eu acho bem bacana também é o Hector Villalba. Ele que é um ponta direita, ponta esquerda aí, argentino e paraguaio. Ele que também é Villalba, né? E vive uma fase bem bacana no Libertad em 2023, ó. 40 jogos, 13 gols e 18 assistências, números sensacionais do jogador. Já tinha tido outras passagens no São Lourenço e muito tempo no Atlanta United, né, lá da MLS, onde eu lembro muito dele também, foi muito bem nesse período na MLS. Ele era um dos principais jogadores, ele e o Joseph Martinez, lá no Campeonato Americano. No Libertad, ele está desde 2020 e é um nome que me surpreende muito, porque nenhum time brasileiro nunca especulou ele. Porque, pô, esses números dele na temporada passada foram incríveis, 40 jogos, 13 gols e 18 assistências. Eu até vou ver aqui, ó, se ele jogou já nessa atual temporada, porque eu lembro que ele não tinha contrato ainda com o Libertad, porque eu lembro que estava nesse processo de renovação e tudo mais, e não tivemos essa confirmação ainda. Deixa eu ver aqui, ó. 29 anos de idade, ele nasceu em Buenos Aires, mas defende a camisa do Paraguai. Em 2024 ele ainda não entrou em campo. Não sei se é porque não renovou o contrato ou se é porque tem algum problema físico, né? Mas de qualquer forma, uma fase sensacional. Eu ficarei de olho no jogador. Certamente poderia chegar com um custo bem baixo de salário ou até mesmo de compensação financeira. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para terminar aqui com vocês, quero falar então sobre o último ponta, que é o Tomás Conech. É um nome que eu já venho falando aqui para vocês no canal. Ele é um ponta que joga aí no Godoy Cruz. Foi muito bem na temporada passada, tem 25 anos, onde ele disputou então aí, né, um pouco mais de 40 jogos, marcou nesse período 9 gols e 3 assistências. Já foi um desempenho interessante, tipo, uns números ok, né? Não seria um jogador, por exemplo, com uma fase sensacional, que tem 19 anos e chegaria por 40 milhões. Não é isso. Mas um jogador que, na minha opinião, está pronto para vir para o futebol brasileiro, por exemplo. Nessa atual temporada que começou em 2024, começou com tudo, 7 partidas, 3 gols e uma assistência na Copa da Liga, né, lá do futebol argentino. Ele é um dos melhores jogadores na posição e se continuar nessa fase, dificilmente ele vai seguir na equipe até o final do ano, né? Vale lembrar que ele pode jogar como meio ofensivo ou ponta esquerda, mas tem feito um papel mais centralizado nesses últimos jogos, o que eu acho super bacana. Acho que seria um reserva do Matheus Pereira bem interessante. Para você ter uma noção, nesse setor de meia, de criação, o reserva imediato hoje é o Matheus Vital. O segundo vem um Vitinho das categorias de base, até queria ver ele mais em campo, quem sabe nessa última rodada. E assim, eu acho que seria bem bacana pensar nessa possibilidade, ter um valor de mercado estipulado em 7 milhões de reais. Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. Você acha que seria uma boa aposta? Você acha que não? Tô curioso para saber quem que dessa lista, né, você mais gostou nesse vídeo, qual posição você acha que o Cruzeiro tem que contratar. Se você puder comentar aqui embaixo, com certeza vai me ajudar bastante no algoritmo. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela e nos vemos então numa próxima. Valeu!